Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Registro a ausência dos desembargadores Cláudio Santos e Guilherme Mota de férias, desembargadores Amilcar Maia participando do COPEDEM, desembargadora Sandra Elali participando do Encontro Nacional do Poder Judiciário. Desembargador Glauber participará por videoconferência. Iniciando a sessão com a pauta jurisdicional, o primeiro processo, os embargos infringentes nulidade 080 94 77 11, não poderá ser julgado hoje porque o relator está de férias. O número 2, revisão criminal 081 75 92 55, Rogério Silva de Almeida, Ministério Público, relator do desembargador Cornélio. Temos a inscrição para sustentação oral do Dr. Frederico Carlos Ferreira Machado. Dr. Frederico não se encontra presente ou por videoconferência? Nem por vídeo, nem por videoconferência, o julgamento fica de forma virtual. O número 3, ação rescisória 081 1407 64. Hugo André Alves Fernandes e outros, e é de Brasil Construções Limitada. Pedido de vista do desembargador Amauri, relatoria do desembargador Saraiva. Desembargador Amauri tem a palavra. Bom, senhor presidente, o que se discute aqui é exatamente um agravo interno em que se tirado contra a decisão do desembargador Saraiva, quem deferiu a inicial na ação rescisória. O recorrente insiste na admissibilidade e eu pedi vista dos autos. O relatório está posto, inclusive o voto do eminente relator, e, se me permitem, Vossa Excelência, eu não vou me ater à leitura do relatório, mas, em síntese, o que se cuida aqui é exatamente de um agravo interno tirado contra a decisão do relator que indiferiu a inicial na ação rescisória. E eu trouxe o tema à discussão porque, a exemplo do que nós já debatemos aqui nas revisões criminais, esse tema é sempre recorrente. E eu imaginei em provocar a discussão para que, enfim, a nossa corte definisse de uma vez por todas essa questão. O relator, inclusive, traz em seu voto precedente aqui da nossa corte, daí que, inclusive, um precedente do STJ. Mas eu devo dizer, senhor presidente, e vou fazê-lo brevemente, que a orientação tanto da doutrina quanto da jurisprudência, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que só é possível o indeferimento da inicial em ações rescisórias nos casos previstos no artigo 330 do Código de Processo Civil, vale dizer, quando a petição inicial se apresenta inepta ou deixa de atender aqueles requisitos postos no dispositivo, no Código de Rito, digo eu, como necessários à petição inicial. O que não é o caso. Eu trago aqui, a exemplo, algumas decisões, mas devo dizer que a petição inicial na ação rescisória,
pelo menos é o que a mim me parece, ela deve obedecer aos seguintes requisitos. Primeiro, há que haver a decisão judicial transitada e julgada. Há que haver o prazo dos 2 anos. Então, são os requisitos básicos e, naturalmente, o autor rescisório há de apontar o fundamento da sua ação, do seu pedido. Como diz a própria doutrina, recebida a inicial, ver-se-á quando do exame de mérito se efetivamente está presente o fundamento que justificou a ação rescisória. Então, ele aponta o fundamento dentre aqueles previstos no 966 do Código de Processo Civil e na instrução é que se vai aferir se realmente um daqueles requisitos está presente, naturalmente, após a regular e necessária instrução do feito. Não vou me estender aqui trazendo lições da doutrina nesse ponto, mas no STJ, a ministra Nancy Andrighi, ela diz o seguinte, ela faz referência aqui a alguma doutrina e também a alguns precedentes do STJ e diz, nessa linha, o STJ já decidiu que a ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa. E cita aqui o agravo no regimento, o agravo regimental, no RESP, ela cita aqui vários. 3ª turma, 4ª turma e 2ª turma do STJ. E diz, no particular, referindo-se à decisão, a decisão monocrática do desembargador relator, diz a ministra, não obstante revestida de indeferimento da petição inicial, na prática representou verdadeiro julgamento de improcedência do pedido, mas sem que houvesse a formação da relação jurídica processual mediante a citação da parte adversa. Então, é esse o tema que eu quero trazer à discussão, para que se nesse juízo de admissibilidade que se faz, não se entre no mérito propriamente dito da ação e se indifira, com base nisso, se indifira inicial. Então, é um tema realmente interessante e que eu trago, e devo dizer ao eminente desembargador Saraiva, que, de fato, a nossa corte já tem decidido assim e, sem sombra de dúvida, talvez até com o meu voto também, que tenha acompanhado. Mas, como esse tema é recorrente e foi provocado na sessão anterior, eu trago para discussão. Eu trouxe, inclusive, também divulgados aqui do próprio TST, nesse mesmo sentido. Utilizado pela Corte, indiferencial não corresponde àqueles previstos. Depreende-se assim que os fundamentos utilizados pela Corte e a COR para indeferir a petição inicial não correspondem àqueles previstos no artigo 330 e 968, parágrafo 3º do CPC 2015, isto é, o indeferimento da peça vestibular não merece subsistir, porque não amparado nas hipóteses legais previstas para o seu reconhecimento. Então, sucintamente, senhor presidente, o que eu estou trazendo à discussão e, consequentemente, com todas as vênias do eminente relator, inclusive reconhecendo que, de fato, já há precedentes aqui, mas eu trago porque, a partir de então, decidir dessa matéria, num sentido ou no outro, eu penso que o quebrado o paradigma ou não, será definitivamente enfrentada essa matéria. Vale dizer, o indeferimento da petição inicial em ações rescisórias tem que ser com base no artigo 330 do Código de Processo Civil, e não
com base em possível ausência de demonstração de um dos requisitos autorizadores da ação rescisória lá no 966. Esse é o tema, senhor presidente. Portanto, pedindo vênia, eu estou aqui divergindo do relator para conhecer da ação, dar provimento ao regimental e conhecer a ação rescisória. Senhor presidente. Desembargador Saraiva, com a palavra. Argumentação bem posta pelo eminente desembargador Norimura. Eu, a priori, vou dizer que eu gostaria de retirar de mesa para um reexame melhor da matéria. Mas destacaria de pronto o que eu disse no voto, no item 13, que objetiva-se, na via extraordinária, o reconhecimento da inexistência de débito em face da juntada de uma planilha e do contrato de financiamento. Contudo, a temática referente à comprovação dos pagamentos foi devidamente apreciada pelo juiz sentenciante e ratificado pela terceira Câmara Cívica. A matéria foi 2 vezes reexaminada, ordinariamente e em face de recurso, pretendendo os autores tão só reabrir o debate e expõe igual fundamentação e idêntica prova já examinada na seara ordinária. Então seria a terceira via para reexame da matéria. Aí disse que a via postulada é um nítido intento e sucedeu no recursal, não trazendo demais qualquer elemento demonstrativo. Mas a preocupação do Dr. Mauri é pertinente. Eu vou pedir permissão a você, como já disse, para retirar de mesa, para reexame melhor da matéria. Agora os colegas fiquem à vontade, se quiserem votar logo. Perfeito. Ok? Para aguardar o voto, Vossa Excelência. Penso que seria interessante aguardar, porque se Vossa Excelência mudar o voto, eles estariam a concordar com o voto modificado, né? Uhum. Então, o processo retorna ao relator para reexame. O processo seguinte... O número... Aliás, são 2. Os 2 são conflitos de competência, 4 e 5, em que o desembargador... No primeiro, o desembargador Ricardo Procópio pediu vista. E no segundo, o desembargador Cornélio destaca para debate. Vamos começar então com o número 4. Senhor presidente, eu pedi destaque porque eu constatei que é a mesma matéria, conflito de competência, né, envolvendo uma vara civil não especializada e uma de família e sucessões. E eram 2 decisões contrárias e estava unanimidade. Por isso que eu pedi para tentar ver se resolvia e sair um julgamento só. Mas a questão é somente uma, que é essa, mas eu vi aqui na votação, já se adequou, está adequada já, a votação já está a minha. Está com maioria já no doutor Ricardo, e foi só para isso, só para evitar conflitos de decisões, na mesma matéria. Doutor Ricardo, eu não sei se tem alguma coisa. Eu citei toda a jurisprudência, eu segui a linha da jurisprudência, da orientação aqui do tribunal no mesmo assunto. Então, eu citei até aqui uns acórdons. Esse processo foi da relatoria doutora Maria de Lourdes, desembargador Maria de Lourdes, desembargador Saraiva, desembargador Mauri e desembargador Vivaldo. Eu segui a orientação do tribunal, que já há algum tempo faz isso nesse sentido, de encaminhar para a vara de família e sucessões esse caso. Doutor Ricardo, a fundamentação dele está correta também, mas eu segui a orientação do tribunal de remeter para a vara da infância, ou a vara da família e das sucessões. Então, posso proclamar nenhuma alteração dos demais votos? Presidente, Desembargador Glauber. eu estou retornando para que eu possa votar com conhecimento pleno aí do debate, eu peço vista nos 2. Pronto. Tá, então... Nos 2 conflitos. Os 2 processos ficam com vista ao desembargador Glauber Rego. Desembargador Ricardo ainda quer falar? Presidente, eu ia fazer algumas considerações. Eu reputo o tema da maior importância. Eu acho que é importante o tribunal se estabilizar na jurisprudência em temas de tutela objetiva como é essa, que não há recurso para o Tribunal Superior.
e que trata de questão de ordem pública, que é competência. E aí eu ressalto mais uma vez, como fiz no outro conflito em que divergimos, eu e o desembargador Cornélio. O desembargador Cornélio traz sim o acervo de jurisprudência desse tribunal, mas eu acho que sempre é tempo da gente rediscutir, revisitar, para que o tribunal profira decisões com a qualidade técnica a melhor possível. É só esse o interesse. É por isso que eu disse que o voto de Vossa Excelência tem coerência. Né? Exatamente. Eu também já fiz esse questionamento, mas preferi seguir a linha do tribunal que vem fazendo. Porque também se voltar para lá, nas duas varas, né, são pertinentes. Sim. Mas se voltar para lá, os conflitos vão continuar do mesmo jeito. Não vai vão suscitar. Inclusive, no outro conflito em que divergimos, Vossa Excelência trouxe para mim, que a época era o Benjamin, hoje ainda sou dos mais novos, mas não sou mais o Benjamin. Para mim foi interessantíssimo, porque eu desconhecia a jurisprudência e Vossa Excelência trouxe uma jurisprudência longeva deste tribunal a respeito daquele tema. Então, acho que é importante que aprimoremos, ou busquemos, que é um esforço meu, não estou dizendo que eu estou certo, que eu esteja certo. Mas, como houve o pedido de vista, presidente, eu prefiro deixar para fazer as considerações quando vierem os processos voltarem a julgamento, até porque hoje nós estamos com um quórum diminuto. Nesse caso, só do Saraiva que eu citei, eu fiz esse mesmo questionamento, mas disse, não, vou terminar seguindo o Saraiva, que ele está seguindo a jurisprudência da Corte. Perfeito. Então, processo com vista ao desembargador Glauber. Concluímos a pauta jurisdicional. Passamos, então, à pauta administrativa. Faço um registro prévio aqui da presença dos alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o acompanhamento do professor Dr. Andreu Alexandre Nobre, juiz de Direito nosso, que está ali acompanhando seus alunos. Bem-vindos, professor e caros alunos. A parte administrativa. A primeira pauta anterior, minuta de resolução, disciplina o exercício das atribuições dos oficiais de justiça, altera os parâmetros fixados no anexo 8º da Lei Complementar Estadual 715 de 2022. Nós pusemos esse processo na pauta anterior da semana passada e houve um pedido dos servidores para reexame. Eu fiz o reexame, mas não me convenci das propostas apresentadas para modificar e estou mantendo a redação que apresentei na sessão anterior para submeter à votação dos colegas, fixando algumas alterações, principalmente no anexo 8º, com relação ao número de cumprimento de mandato para efeito de pagamento da vantagem chamada IPCM. Alguma manifestação dos colegas a respeito? Posso considerar aprovada? Então, uma resolução aprovada à unanimidade. Processo número 2. Aliás, os dois processos são recursos do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário, Sindijus. Nesse processo, há inscrição para sustentação oral. Penso que o advogado fará a sustentação nos dois processos, sim, doutor? Isso, sustentação única para ambos os processos. Perfeito. Então, Vossa Excelência faremos o julgamento conjunto. Eu acho que a matéria tem muita semelhança. Pode fazer a sustentação para os dois processos. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo amigo representante do Ministério Público, excelentíssimos desembargadores, cumprimentos. É sempre uma honra voltar a este tribunal para proferir sustentação oral. O que está posto aqui é um pedido administrativo para restabelecer parcelas funcionais decorrentes do reconhecimento da efetividade de antigos escrivães judiciais, efetividade que foi reconhecida em mandados de segurança específicos ajuizados por esses servidores.
vale relembrar todos os acontecimentos históricos do tribunal que remontam a mais de 10 anos. O Supremo Tribunal Federal julgou a DI 2433, na qual deu interpretação conforme a alguns dispositivos do plano de cargos e salários de 1999. E, como consequência dessa DI, o desembargador Cláudio Santos exonerou por volta de 40 e poucos servidores, que eram aquelas pessoas que tinham entrado no judiciário contratados pelos cartórios mistos, que antigamente exerciam as funções judiciais. Isso nós estamos falando da década de 70, 80. Exerciam as funções judiciais, mas que depois foram absorvidos pelo Poder Judiciário e passaram a ser servidores do Poder Judiciário. O desembargador Cláudio exonerou todos esses servidores. Houve um conjunto de 40 e poucos mandados de segurança, no qual este pleno decidiu no sentido de reintegrar os servidores. O desembargador Expedito, presidente seguinte, redecidiu a questão, no sentido de entender que, de fato, não daria para se depender da decisão do Supremo a exoneração dos servidores, mas aplicou o artigo 19 do ADCT, os enquadrando nessa situação de servidores estabilizados. Por quê? Porque reconheceu que, após 88, a efetividade não poderia ser concedida sem concurso público. Porém, um pequeno grupo de 8 servidores, dos quais 7 estão aqui nesse requerimento, tinha uma situação especial, que é o quê? Eles não tinham sido efetivados após 88 no tribunal. A efetividade já tinha sido concedida a eles antes de 88. Então, aquele vício que justificava colocá-los na situação de instabilidade não se observava para esses 8 servidores. Isso gerou um segundo grupo de mandados de segurança específicos para esses servidores. Dividimos em 3 mandados de segurança. E esses mandados de segurança tiveram a ordem concedida parcialmente para se reconhecer. Esses servidores eles não poderão ser técnicos judiciários, atuais analistas. Eles não poderão fazer jus à tabela salarial deles. Mas eles terão que ser colocados nos quadros administrativos desse tribunal como servidores efetivos. Os mandados de segurança afastaram a condição do artigo 19 do ADCT. Desses processos, 2 já transitaram em julgado, e um tem só recurso nosso, só tem recurso dos servidores. Então, o recurso do Estado não recorreu. Essa questão do reconhecimento da efetividade já está preclusa para o Estado do Rio Grande do Norte. Ocorre que a administração do tribunal não assimilou essa efetividade que foi deferida judicialmente, pelo menos não de forma plena. Esses 7 servidores continuam não ganhando adicional de tempo de serviço, continuam não ganhando adicional de titulação. Continuam tentando, quando tentava, a maioria hoje já está aposentada pelo tempo que passou, mas quando tentava ver de férias e licença-prêmio, naqueles editais que abriam para essa finalidade, eram enquadrados na mesma lista dos servidores do artigo 19 da ADCT, apesar de ter obtido a decisão específica afastando essa condição. Nós entramos com cumprimentos de sentença nos mandados de segurança. Nesses cumprimentos, o que o pleno decidiu? De fato, a efetividade desses servidores foi restabelecida. Só que nos mandados de segurança não diz quais são as parcelas das quais derivariam dessa efetividade. Isso poderia ser postulado na via própria pelos servidores. E por isso nós fizemos esse pedido administrativo, no qual nós pedimos que sejam restabelecidas as parcelas inerentes à condição de servidores efetivos. Em primeira instância administrativa, o excelentíssimo presidente negou o pedido. E esse pedido foi negado com fundamento na condição do artigo 19 do ADCT. Porque esses servidores não tinham ingressado por concurso público e, como não tinham ingressado por concurso público, seriam artigo 19 do ADCT, estabilizados. Porém, essa decisão ela é acertada para a situação da maioria dos servidores. Quase todos os servidores que estão naquele conjunto dos 40 e poucos servidores inicialmente exonerados, de fato, entram nesse comando do excelentíssimo presidente. Porém, esses casos específicos desses 7 servidores é diferente. Por quê? Porque entre a primeira decisão do mandado de segurança e a decisão do desembargador Expedito e essa segunda decisão do desembargador Ibanez, houve essas decisões do mandado de segurança que reconheceram a efetividade. Então, a premissa de que os servidores estariam no artigo 19 do ADCT, que é a premissa decisória da primeira instância administrativa nesse caso, ela não subsiste mais. Ela é uma premissa superada pelas decisões dos mandados de segurança. Portanto, por isso nós fizemos esse recurso administrativo que vem aqui ao pleno. E é importante destacar
duas situações que foram usadas como fundamento na decisão administrativa. A primeira é que a preocupação que o pleno não teria reconhecido uma efetividade material, mas uma efetividade meramente formal. Aí abro aspas, consta na decisão, efetividade meramente formal. Na verdade, a intenção do pleno foi restabelecer a efetividade e todo o regime jurídico inerente a essa efetividade. Na época, os debates foram conduzidos pelo desembargador Glauber. O voto do desembargador Glauber foi o que prevaleceu no primeiro mandato de segurança e apreciou o mérito dessa questão. E eu peço vênia para ler um trecho desse mandato de segurança que mostra a preocupação do desembargador Glauber, não só com a efetividade formal, mas por os efeitos nefastos que aquele enquadramento no artigo 19 da DT revelaria para os servidores. Abro aspas. Fira-se que, caso mantenha-se a decisão administrativa, a do desembargador expedito que tinha reconhecido a estabilidade, no tópico que considerou os impetrantes tão só como servidores anualmente estabilizados, empregando o artigo 19 da DCT, estará se estipando no ato jurídico outrora perfectibilizado sobre a égide da Carta Magna anterior, que garantia aos mesmos a efetividade, com possibilidades consequenciais concretas nefastas a esses servidores públicos. É que, como sabido, não pode se comparar servidores efetivos àqueles agraciados apenas com a estabilidade excepcional, vez que, embora possuam o direito à permanência na função em que foram admitidos, não pode incorporar-se na carreira, progredir funcionalmente ou desfrutar de benefícios e vantagens privativas de seus integrantes, inclusive que possam advir ou surgir posteriormente, não sendo, portanto, tratados de forma isonômica ou equiparada. Tão verdadeira essa que, quando da decisão administrativa, por reconhecer os impetrantes apenas como detentores da estabilidade anômala, é que foi procedida a retirada do auxílio alimentação e obstacularizado o exercício de cargos de chefe de secretaria. Você vê, a preocupação do desembargador Glauber, no seu voto, estava, sim, preocupado com os efeitos pecuniários, financeiros, funcionais do reconhecimento dessa estabilidade. E, por isso, conduziu-se no sentido de modificar a decisão anterior do desembargador expedito para conferir uma maior extensão de benefício. Não para todos, mas para esses servidores aqui que tinham reconhecido, que tinham efetividade reconhecida já antes de 88. E aí um segundo ponto com relação à decisão recorrida é que ela aplica um tema de repercussão geral do Supremo, que é o tema 1157, que fala: servidores não concursados não podem ser reconhecidos efetivos e deveriam ser enquadrados no artigo 19 da DCT. Essa diretriz ela é correta, ela é a diretriz administrativa correta para a maior parte das situações. Mas aqui não temos um problema de aderência, que é o que? A situação do artigo 19 da DCT, por ter sido afastada do mandato de segurança, já não é mais premissa que poderia ser utilizada para ser na decisão administrativa. Isso afastaria o tema 1157 do caso concreto, porque nós já temos decisão judicial em sentido contrário, estabelecendo um regime jurídico diferente. E o próprio Supremo tem um tema de repercussão geral, o 733, que fala: decisões do Supremo em controle de constitucionalidade em repercussão geral não geram efeitos rescisórios automáticos. A desconstituição de decisão judicial precisa de medida própria, que não foi tomada ainda. Então, nós temos um problema de aderência, e mesmo que houvesse essa aderência, a adesão ainda deveria ser observada até ser desconstituída. Porém, ela só foi observada parcialmente. Houve ajuste de alguns contra-cheques. Há servidor que, de fato, teve sua efetividade restabelecida, mas a maioria continua com o tratamento de servidor estabilizado. Então é com base nisso que eu venho pedir, humildemente, excelentíssimo presidente, que Vossa Excelência, se possível, reconsidere da posição inicial da decisão da primeira instância, mas e ao pleno que dê provimento ao recurso para que nós possamos restabelecer essas parcelas e fazer justiça a essas pessoas do tribunal. Nós estamos falando das pessoas que ajudaram a construir esse poder judiciário, quando o poder judiciário não tinha recursos, quando o poder judiciário não tinha servidores, quando o poder judiciário era um poder judiciário que não tinha a força que tem hoje. E nada mais justo do que aplicar uma decisão judicial desse pleno no sentido de restabelecer a dignidade desses servidores. Agradeço muito a atenção. Bom dia. Pagador Saraiva fez comentário que é pedir vista deste processo. Eu estava torcendo que isso acontecesse, mas como Sua Excelência não falou,
É realmente uma matéria muito interessante, já esteve a discussão desta Câmara, mas como o advogado sustenta com bastante convencimento, ele tem a oportunidade de rever situações de servidores que efetivamente, na época em que o judiciário praticamente não existia por falta de recursos, muitos deram a própria vida. Eu vivenciei isso em Mossoró, em Apodi, pela manutenção desse poder tão importante. O voto de Vossa Excelência realmente, no primeiro momento, está convincente. Não tem nada a priori de equivocado, mas mesmo assim, até para o desencargo de consciência, em razão das pessoas envolvidas, eu gostaria sim, presidente, então, examinar a matéria, e prometo trazer na próxima sessão, que será a última, né? Não, a penúltima, né? Penúltima. Sim. Eu tenho até o final do ano para... até o dia 19, 18 é 11. Tá bom, presidente? Nossos colegas fiquem à vontade, se quiserem votar também, nada contra. Nada melhor do que, em julgamento, o reexame para evitar algum equívoco e olhar com mais detalhes todos os processos. Não sou contra pedido de vista. E eu gosto de fazer também quando entendo necessário, desembargador Saraiva. Então, os dois processos com vista ao desembargador Saraiva. Concluímos a pauta administrativa, sugestões e proposições. Começo a combinar com os colegas que precisamos marcar uma sessão extraordinária para o dia 19 de dezembro, às 10 horas, para o encerramento do ano judiciário nosso e iniciarmos o recesso. Então, nós teremos última sessão jurisdicional dia 17, na quarta-feira, e no dia 19, na sexta-feira, às 10 horas, a sessão de encerramento. E o que a gente puder resolver até lá, sim, então, ficará para depois do recesso. Não tenho propostas nem sugestões além dessas. Desembargador Amauri. Também não, Excelência. Desembargador Rebouças. Sem proposição, presidente. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, eu queria aproveitar para apresentar um voto de congratulações, às duas, né? Primeiro pelo aniversário do nosso querido desembargador Glauber, que ocorrerá no dia 13 agora, né? 13 de dezembro. 13 de dezembro. Por sinal, eu até comentei na Câmara, dia de Santa Luzia. Quem nasce esse dia é uma pessoa abençoada. E também da sua esposa, a doutora Ana Fabíola Torcato Nunes Rego, que ocorrerá no dia 27 de dezembro. Então, esse duplo voto, com muita satisfação, eu faço dessa proposta. Todos de acordo, proposta aceitada. Desembargador Glauber. Presidente, agradecer o desembargador Saraiva Sobrinho e aos demais pares aí que acompanharam nessa moção. Também, em nome da minha esposa, fazer esse agradecimento. Muito obrigado. E, senhor presidente, eu tenho uma proposição que... Anunciar o local da festa. Embora não seja comum, que o destinatário da minha proposição é um tio, mas é que no dia de hoje, 3 de dezembro, é festejado o seu natalício e ele hoje está completando 105 anos. Então é meu tio, meu padrinho, o Wilson Rego, foi prefeito da cidade de Porto Alegre, é uma referência na família, e eu gostaria, senhor presidente, de fazer essa proposição aí de congratulações com o senhor Wilson Rego, ex-prefeito lá da cidade de Porto Alegre, completando 105 anos de idade, senhor presidente. E Deus nos permita, né, alcançar aí essa idade. Na sua família tem muitos com essa idade. É verdade. Muito bem. Se aprovado, senhor presidente, eu tenho também uma proposição, essa de agradecimento, é que na gestão do desembargador Amilcar Maia, eu fui destacado para ser o supervisor do GMF, né, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, e também do sócio da Infância e Juventude. E uma das missões era a implantação do NAI, que é o Núcleo de Atendimento Integrado aqui no estado do Rio Grande do Norte, que teve o terreno doado pela Fundasa, e aí o orçamento foi elaborado em torno de 9 milhões e 300 mil reais, e faltava o dinheiro. E
juntamente com o doutor José Dantas, doutor Homero, doutor Marcos Aurélio, do Ministério Público, representante da Defensoria Pública, nós envidamos esforços conjuntos, visitamos as bancadas, a bancada federal, a bancada estadual, e em todas as oportunidades fomos muito bem recebidos. E a última informação, para nossa alegria, nossa satisfação, é que tivemos aí destacado a unanimidade na bancada federal o valor das emendas, cada parlamentar destacando aí o seu quantitativo, R$900 mil, os 3 senadores, os 8 deputados federais. Então, senhor presidente, sem nominá-los, mas gostaria, se aprovado, que fosse encaminhado aí um expediente de agradecimento pela quantia destinada para a construção desse espaço. E também a bancada estadual, senhor presidente, que também, o relator do orçamento, deputado Tomba, ele ligou dizendo que os deputados concordaram aqui em destinar também um valor para a construção do NAI. Então, gostaria de agradecer tanto a bancada federal, os 3 senadores, os 8 deputados federais, como os 24 parlamentares aqui do nosso estado, senhor presidente. Todos concordam com as proposições do desembargador Glauber? Plenamente, excelência. Todos de acordo, então, aprovada do desembargador Glauber. Muito obrigado, senhor presidente. Desembargador Cornélio. Senhor presidente, eu queria só destacar que no dia 27 e 28 de novembro, agora passado, foi realizado no auditório do COGE, lá no TRE, o encontro dos juizados especiais aqui do Rio Grande do Norte, né? E eu queria só agradecer o apoio institucional deste tribunal, do TRE, e ao juiz coordenador, doutor Cleano Pantaleão, aos servidores envolvidos e todos os colaboradores. Só isso. Desembargadora Lourdes. Proposição, excelência. Desembargadora Berenice. Também, excelências, só as que eu já acompanhei anteriormente, mas pessoalmente agora não tenho nenhuma. Desembargador Ricardo Procópio. Presidente, quero me associar às proposições já feitas, notadamente a moção de congratulações pelo natalício do desembargador Glauber, de sua esposa Fabiola, mas queria propor também ao tribunal uma moção de congratulações ao Tribunal Regional Eleitoral, e aí faço na pessoa da sua presidente, a desembargadora Lourdes Azevedo, que ontem foi agraciado o tribunal com selo ouro do CNJ. E fruto de um trabalho coletivo, mas comandado pela desembargadora Lourdes, que merece todos os elogios. Só complementando, excelência, o trabalho é conjunto, é pela presidência, vice-presidência, e vem seguindo também, sendo continuidade da anterior gestão lá do TRE, né? Que também foi ouro, no ano anterior. Parabéns. Esse tribunal é de ouro mesmo. Mas já foi prata e estamos tentando manter, né, o padrão. Claro. Desembargadora Marta. Presidente, apenas me somar às proposições já feitas e agora destacar um parabéns mais que especial à desembargadora Lourdes e ao desembargador Ricardo Procópio pelo selo ouro, pela manutenção do selo ouro que veio desde a gestão do desembargador Cornélio à frente daquele regional. Meus cumprimentos especiais aos dois. O Ricardo Tinoco. Senhor presidente, também me acostar às posições anteriores, em especial as congratulações dirigidas ao desembargador Glauber, sua esposa, e também enaltecer o valor da premiação que ora foi noticiada em relação ao desempenho do Tribunal Regional Eleitoral, tão bem conduzido pela desembargadora Lourdes e na vice-presidência do desembargador Ricardo. Sem mais proposições, senhor presidente. Senhor presidente. Desembargador Glauber. Me passou aí o desembargador Ricardo, juiz Ricardo Tinoco,
meu vizinho aí de natalício, festejado aí no dia 14 de dezembro. Então, desejar fazer a proposição aí para Sua Excelência aí, saúde, felicidades e vida longa, Bador Carlos. Forte abraço, amigo. Agradeço, Bador Glauber, a lembrança. É uma alegria ser seu vizinho também nessa coincidência de datas de nascimento. Muito obrigado. E 10 de dezembro tem outro aniversário também aqui da corte. A doutora Marta. A desembargadora Marta. Bem lembrada. Eita, então... São várias festas Marta, em dezembro. A proposição também, né? Proposição também para. Eu tenho certeza que a desembargadora Luzli já coloca à disposição o COGE para os 3 se reunirem e fazer uma festa conjunta. Ótimo. A desembargadora Marta, coincidentemente, será no dia da sessão, então eu não me propus, porque faríamos no dia do aniversário dela. Sem mais proposição, sem mais assuntos a debater, agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão de hoje.